Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar, então, aqui nossos estudos em Romanos, Romanos 12, né? Continuando aqui na primeira parte, porque nós vamos também dividir essa carta aos Romanos em duas partes, né? Agora não seria nem por causa da complexidade, nem da extensão, mas seria assim, porque tem muitas exortações muito preciosas, né? Aqui, a partir do capítulo 12, a carta aos Romanos se torna mais assim, mais geral, dirige-se mais à igreja inteira, né? Então, tem muitas exortações muito interessantes aqui. Então, para que aproveitemos cada exortação, esmiucemos cada uma delas para nosso proveito, para nossa edificação. Amém? Então, lá no versículo 1 e 2, né, de Romanos 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, né, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, né, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo no começo, que rogo pela misericórdia de Deus, uma coisa mais geral, dirigida ao corpo todo, né? Sem mais aquela história de judeu, gentil, aquela coisa toda, mas o corpo é entendido como judeu e gentil num só corpo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus. Uma coisa que nós temos que entendermos, esse é o nosso culto racional, né, em espírito e em verdade. Então, Paulo já roga pela misericórdia de Deus, apelando a tudo aquilo que nos constitui, porque tudo que somos, tudo que podemos nos tornar, tudo que recebemos de Deus é pura e simplesmente por sua misericórdia. A carta aos Romanos, no seu capítulo 11, fala que Deus usou de misericórdia para com todos. Então, tudo que se desprende da cruz para nosso benefício é um ato de misericórdia de Deus, e depende da misericórdia de Deus, veio da misericórdia de Deus, e é essa misericórdia, então, que Paulo apela. É como se ele dissesse: olha, irmãos, é pela misericórdia, então, levando em conta essa misericórdia, levando em conta a bondade de Deus manifesta sua misericórdia, consagrai-vos a Deus, é isso que ele está dizendo, assim, numa síntese maior, as misericórdias de Deus. Nós vemos, assim, muitas vezes que, no vulgo, né, no popular, algumas expressões bíblicas aparecem de uma maneira muito vulgarizada, né? Misericórdia, misericórdia, Deus te acompanhe, Deus te guie. Mas as características de Deus, aquilo que Deus tem, assim, né, como características, são padrões relacionais, não são coisas soltas. Então, as misericórdias de Deus nos convidam ao arrependimento e à consagração. A misericórdia não é uma coisa que se usa assim popularmente. Então, nada do que aparece na palavra de Deus como característica de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, são padrões eminentemente relacionais. Nós devemos levar em conta esse âmbito das ações de Deus expresso naquilo que são suas características, por assim dizer, mais naturais. Depois, né, continuando nessa mesma linha de raciocínio, ele fala que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é agora o nosso parte do nosso culto racional, né, que é aquela consagração da nossa vida, nossos membros, né? Anteriormente, Paulo havia dito que antes oferecer nossos membros como instrumento de pecado na vida anterior, agora devemos também oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, em intensa consagração a Deus. E aqui eu quero falar de uma coisa assim que foi falada anteriormente, assim, quase com uma coisa popular, mas infelizmente houve na igreja esse tipo de ideia, né? Um pensamento assim muito quase que platônico, quase que gnóstico, de um certo desprezo em relação ao corpo, dizendo que o corpo é pó, que o corpo é só carcaça. Teve até uma vez que eu li um livro e vi um pregador falando isso uma vez, fazendo o seguinte raciocínio, né, altamente teológico. A Bíblia diz, né, tu és pó. Deus disse lá em Gênesis para Adão, tu és pó. E o abençoado raciocinou dessa maneira: nós somos pó, o corpo é pó. E a serpente come pó, não tá escrito lá também em relação à serpente, né? Andarás de rastro sobre o seu próprio ventre, pó comerás todos os dias da sua vida. Está lá em Gênesis isso. E o abençoado, seguindo esse raciocínio, diz que nosso corpo é comido do diabo. Meu Deus do céu. Nosso corpo é templo do Espírito, não é comido do diabo, coisa nenhuma. Umas ideias assim meio malucas, muitas vezes, que aparecem no meio da igreja. É só a graça, só pela misericórdia de Deus.
Mas então nós temos que consagrar a Deus realmente todo o nosso ser, né? A nossa vida. Quando ele chega assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente aqui já chega dentro de um composto geral de consagração. Então não é aquela coisa também assim no popular evangélico, né, que tudo se resolve na mente. Na mente a gente ganha, na mente a gente perde. É outra ideia também mais esotérica, né? Mais assim, do composto lá do pensamento positivo, daquela coisa mais do ocultismo até do que da Bíblia. Porque quando fala da mente, você está falando do todo, da nossa percepção, não está falando da mente como mentalização, né? como pensar positivo, esse tipo de coisa. E não é também assim que a santificação, toda ela está na mente. Porque o homem é um composto de espírito, alma e corpo. E aqui, usando essa linguagem, Paulo quer dizer isso. Toda a nossa integridade pessoal deve ser entregue a Deus, para que a nossa mente, a nossa mentalidade, nossos conceitos, nossos pensamentos, nossas ideias, né? Aquilo que a gente concebe filosoficamente, seja renovado. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que você está falando aqui? Renovar a mente nesse sentido. Porque tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que vem assim como pensamento secular é contrário ao evangelho. Porque no mundo o pecado se tornou parte do sistema. A Babilônia, não é a Igreja Católica, é o sistema corrupto do mundo que industrializa o pecado do mundo, sistematiza o pecado do mundo. E faz com que as pessoas não concebam outro modo de viver. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então eles vivem no pecado e só concebem esse tipo de vida. Isso se torna sistêmico no mundo. Em tudo aquilo que vem do mundo, né? o seu composto filosófico, político e mesmo religioso. Nós falamos aqui que religiões não salvam. A nossa postura deve ser assim de consagração, né? Não religiosa naquela maneira mais endurecida, mas realmente uma consagração viva, uma vida viva no Espírito. Isso vem do mundo também. E tem o seu correspondente em nossa carne. Aqui entendido carne como pecado, por favor. A carne como nossa tendência pecaminosa. Então, temos um correspondente, infelizmente, em nós mesmos, daquelas coisas que estão no mundo. Então, nós temos que realmente renovar nossa mente. Entender isso, nós temos que estar sempre renovando e alinhando nossos pensamentos, sentimentos e emoções com o Evangelho em toda a nossa consagração, em todo o nosso modo de consagração. Tá? Continuando aqui, então, a partir do versículo 3, então, tudo isso foi só no versículo 1 e 2, né? Então, no versículo 3 ao 8, diz assim, resumidamente: porque digo a cada um que não pense si mesmo além do que convém, porque assim como num corpo temos muitos membros, assim também nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse é um conceito muito importante. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Você ora muito? Que bom. Você medita muito, você conhece muita coisa, aprendeu muita coisa. Amém, que bom. Não pense de si mesmo além do que convém, a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você tem. Tenha um conceito moderado de si mesmo. Aquilo que você sabe, aquilo que você tem, o tanto que você ora, o tanto que você se julga consagrado, santo, correto, deve estar a serviço dos irmãos. E não a serviço de si mesmo, ou como pretensão para criticar, pretensão para se medir. Nós temos que ter uma postura humilde em relação a isso. Se nós temos realmente um dom muito especial, esse dom deve servir ao corpo e não ser objeto de nosso orgulho. Aqui está falando da humildade pessoal. Temos que ter uma postura humilde. Cada um considera os outros como superiores a si mesmo, né? Diz noutra passagem. E aqui eu quero dizer assim, que também nesse particular, o pensamento do mundo pode nos seduzir. Você é especial, você é o cheque especial. Todo mundo assim, apela, o marketing, né? Massageia o ego para fazer você comprar as coisas. Não cai dessa, não. O modo como as propagandas fazem isso, né? Elogiando a pessoa, contando já que a pessoa já tem uma tendência, né, de se orgulhar
e faz aquela massagem básica para seduzir a pessoa para comprar um produto deles. Então, o mundo já conta até com isso. Então, não devemos realmente corresponder a isso, mas devemos ter um pensamento moderado realmente de nós mesmos. Nem autoestima elevada, nem baixa estima também, nem uma coisa nem outra. Nós não devemos nada ser conceitos psicológicos, mesmo que o mundo favoreça muito a autoestima. Você pode, livro de autoajuda, tentando encher a bola, mas não temos nada com isso. Nós temos que ter aquele conceito moderado, baseado naquilo que o Espírito realmente tem colocado, naquilo que é a nossa medida no corpo. A nossa medida é a medida que temos no corpo, daquilo que Deus nos dispensou e que devemos realmente servir aos irmãos através dessa dispensação de Deus a nós. Humildade e sabedoria devem ser assim o nosso norte em todas as nossas interações no corpo, porque aqui Paulo está falando do corpo de Cristo. Está falando da igreja aqui, não está falando de qualquer coisa. Não está falando da interação social. Está falando do corpo, da igreja aqui. Então, o porte espiritual mais verdadeiro deve ser esse composto de humildade, né, e sabedoria. Né? A percepção do corpo é muito importante. Somos membros uns dos outros. Sabe o que significa isso, sermos membros uns dos outros? Se vocês veem uma pessoa com uma aliança, vocês veem uma aliança dessa, o que vocês pensam? Eu e a minha esposa somos um. Somos membros um do outro. Eu e minha esposa. Nessa aliança. Vocês entendem isso? Somos uma só carne. Isso nós somos uns com os outros no Espírito. No Espírito nós somos isso também. Temos uma aliança com o Senhor. E uma aliança com nossos irmãos. Temos uma aliança entre nós. Que é da mesma qualidade que a aliança que temos com o Senhor. Não é menor, não. É do mesmo tamanho. Então, nós somos membros uns dos outros. Por quê? Porque nós somos um só corpo no Senhor. Por isso, somos membros uns dos outros. E o sentido aqui é o do casamento mesmo, aplicado espiritualmente. Aplicado espiritualmente. O que nós somos como igreja, não somos como mais nada. O que nós somos como igreja uns com os outros, não somos em relação a nenhuma outra interação da sociedade. Não somos em relação à nossa classe social, se você é mais rico, tem uma convivência aí de gente mais, né, empoderada. Não somos mais baixos, se a nossa convivência é mais com o povão. Não somos nosso clube de amigos, não somos no bar, não somos em relação a nossos companheiros de trabalho, não somos em relação a nossos vizinhos, não. O que nós somos em Cristo, uns com os outros, é aliançados. Somos membros uns dos outros. É muito importante ter essa percepção, porque todo imperativo que fala de humildade, de abençoar, de exercer os dons espirituais, Paulo vai falar aqui também, né? Somos um só corpo e membros dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Tudo que nos foi dado como dom, como graça, é para servir ao corpo, é para servir aos irmãos em verdadeira santidade, em verdadeira humildade, uns com os outros. A nossa identidade espiritual e nossos dons servem ao corpo, devem ser vivenciados como corpo. Toda a nossa consagração deve ser assim, nessa percepção de corpo. Os dons e a edificação espiritual. Aqui, novamente, quero repetir algo que já falei antes, sobre a questão dos dons espirituais. São aqueles dons que estão lá em Coríntios. Estou falando do Coríntios, nós não chegamos lá ainda, mas eu estou supondo que os irmãos já conhecem, já ouviram falar, né, dos dons espirituais, profecia, línguas, interpretação, né? Todos aqueles dons que servem à edificação do corpo, ensino. Os dons espirituais, de 1 Coríntios 12 e 14. Esses dons espirituais servem à edificação do corpo. Fazem parte da autoedificação do corpo. Isso está lá em Efésios também. Embora no detalhe, né, porque os detalhes sobre os dons e como cada dom funciona, isso nós vamos ver lá em Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 14, vai falar dos dons espirituais. Nós não chegamos lá ainda, detalhadamente, para que serve, como devem ser usados. Mas nós já sabemos os dons, eu acredito que os irmãos, a maioria, já sabem sobre os dons. E aqui diz que eles são uma parte integrante do que constitui a igreja na sua autoedificação. Eu quero repetir aqui que não são um elemento assim transitório, como alguns acreditam. Vai acabar os dons espirituais? Vai acabar. Vai acabar sim. Quando? 1 Coríntios 13 fala que os dons cessarão. Quando vier o que é perfeito, porque em parte conhecemos, não é isso? Em parte profetizamos, tudo é em parte.
Em parte entendemos, em parte eu estou falando aqui, em parte vocês estão entendendo lá de lá. Tudo é em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Paulo fala isso. E ele dá uma descrição do que é perfeito quando ele diz: agora eu conheço parcialmente, então conhecerei plenamente. Agora vemos como espelho, então veremos claramente. Do que ele está falando aqui? Do que ele está falando exatamente? Ele está falando da Bíblia? Não. Está falando de Jesus. Então conhecerei como sou conhecido. Quem ele vai conhecer como ele é conhecido? O próprio Senhor. Não está mencionado aqui, mas é isso que Paulo aqui está usando uma linguagem assim, tanto poética. Todo o capítulo 13 de Romanos tá? É uma linguagem muito poética. Você está falando de linguagem poética. Mas é isso que ele está dizendo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, há uma promessa também nesse sentido. Quando ele se manifestar, quando o nosso Senhor Jesus se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele e veremos como ele é. Então veremos como ele é, porque seremos semelhantes a ele. Está lá em 1 João 3, 2. É a mesma linguagem que Paulo usa aqui em 1 Coríntios. Conhecerei como sou conhecido, o veremos como ele é. É praticamente a mesma coisa. Então os dons vão cessar quando vier o que é perfeito, porque tudo aqui é parcial. Só o amor vai continuar, porque o amor ele só se aperfeiçoa, ele não cessa. O amor vai continuar, está lá em Coríntios 13. O amor vai continuar, mas os dons espirituais vão cessar nesse tempo. Mas até lá serão parte integrante de toda a vida do corpo e de todo o modo de sua edificação, da auto-edificação do corpo. Efésios também fala isso. Pela cooperação de todas as juntas e todos os ligamentos, o corpo, a igreja, efetua seu próprio aumento em amor. Então, os dons estão nesse processo. É claramente isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Mas tudo no sentido de nós entendermos que somos um corpo que devemos servir uns aos outros em amor. Principalmente isso. Com toda a humildade. Amém? Então, diz assim também, continuando. No versículo 9 ao 16 agora. O amor seja sem hipocrisia, né? Amai-vos uns aos outros, sede fervorosos de espírito, regozijai-vos na esperança, compartilhai, abençoai, alegrai-vos, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Por que tendo o mesmo sentimento uns para com os outros? Porque existem sentimentos diferentes de pessoa a pessoa, infelizmente sim, muitas vezes. E isso se manifesta como partidarismo. Partidarismo. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Quais são os elementos que podem hipocrisar o amor? Quais são os elementos que podem tornar o amor algo assim hipócrita? Porque a exortação aqui é para que haja uma renovação para a autenticidade do amor, para que o amor seja autêntico e pleno. O amor seja sem hipocrisia. Eu tenho assim um pequeno testemunho, né? Infelizmente, para ilustrar essa questão do amor aqui. Né? Quando eu era muito jovem, lá em meados dos anos 80, morava lá em Itanhaém, né? E trabalhava numa firma Ford, numa agência da Ford, ali tomar veículos, e eu era office boy ali. E uma vez estava voltando de uma saída para o banco, eu tinha ido pagar umas contas, e encontrei no caminho duas pessoas conversando. Vi duas pessoas quando cheguei lá. E eu me lembro claramente de um sentimento assim negativo que tive, né? Em relação àquelas duas pessoas. Esse sentimento ruim, assim, de uma certa... quase que uma repulsa, assim. Sabe quando você olha uma pessoa assim, e ao invés da pessoa, você vê assim, o que ela representa? E o interessante assim, é que antes disso, né, isso aí, na verdade, é parte de uma exortação assim, de Deus mesmo a mim. Esse fato aconteceu na esteira de uma exortação que eu tinha recebido uns dias antes de Deus, porque um irmão meu tinha orado comigo, tinha profetizado sobre mim, falou várias coisas, e uma das coisas, duas coisas que ele falou que eu me lembro bem foi isso. Primeiro, tem uma obra para você, mas você tem que estar preparado para ela. Uma exortação de Deus. E a segunda é, você está fraco no amor. E eu tinha até esquecido isso. Aí aconteceu esse encontro que eu acabei de falar agora. Olhei assim, vi, deu aquele sentimento assim, esses caras são metidos demais. Mas quando você pensa assim das pessoas, né? Esses caras são... Me deu um sentimento ruim assim interno na hora. E eu me lembro do mesmo momento assim, me veio aquela profecia que meu irmão tinha falado dias antes. O Espírito de Deus claramente disse, é a isso que eu me refiro. É disso que eu estou falando. Então, irmãos, entendo isso, que
O nosso desamor e a nossa falta de amor, assim, ele está entremeado, assim, com nossas inimizades, no seu sentido mais banal, muitas vezes, mais corriqueiro. Infelizmente, sabe, irmãos, é tão corriqueiro que a gente nem liga, sabe? Você tem inimizade e nem se dá conta. Você tem ressentimentos e convive com isso pacificamente, sabe? Você tem ressentimento da tua família, você tem raiva de alguém da tua família, você tem ressentimento, tem mágoa. Você vai caminhando e carregando isso naturalmente, assim. O amor seja sem hipocrisia. Quando eu falo que o amor seja sem hipocrisia, não está falando da hipocrisia, está falando do amor. O amor não pode ser misturado com o desamor. O amor tem que ser pleno e autêntico, sem a mistura carnal com o nosso ressentimento, com a nossa mágoa, com a nossa inimizade. Eu vejo crentes falando assim naturalmente, eu não vou com a cara daquele cara aqui, não. Eu não gosto daquele cara. Meu Deus, o amor seja sem hipocrisia. Você acha que nós devemos o amor apenas aos membros da igreja? A nada deveis a ninguém, a não ser o amor com que devemos amar uns aos outros. É claro que começa na igreja. Eu diria até assim que a igreja é a nossa escola, não é isso? É a nossa família espiritual. Assim como a nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos são nossa primeira escola para a sociedade, não é isso? São as instituições fundadoras da nossa identidade humana, a família é a nossa identidade civil, por assim dizer, de onde nós tiramos as referências para a nossa convivência com o restante da sociedade. E a igreja é a nossa família espiritual. Dela vem os valores, nela nós aprendemos valores espirituais, que também vamos exercer a nível de sociedade. Então, o amor com que devemos amar uns aos outros como igreja é o mesmo amor que deve se expandir para fora da igreja e também estar manifesto em relação a nossa família, em primeiro lugar, mas também a pessoas com quem nós convivemos, nossos vizinhos, as pessoas com quem nós estudamos, trabalhamos, convivemos em nossa rotina diária. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem mistura de ressentimentos, de inimizades, de tédio. Sinceramente, às vezes eu percebo assim que o nosso nível é tão baixo que nós achamos que o marco zero já é o amor. Quando a gente não tem raiva de ninguém, quando a gente não quer esganar ninguém, a gente acha que já está bom já. Enquanto que aqui o amor deve ser pleno. O amor deve ser perfeito, com o mesmo amor com que somos amados, devemos amar. Então, o amor seja sem hipocrisia. Aqui tem um monte de exortações, mas eu vou dizer aqui o amor, porque em 1 Coríntios o amor é que encabeça praticamente todas as virtudes da fé, que são encabeçadas pelo amor em 1 Coríntios 3. Nós vamos falar isso. Então, nós devemos realmente nos consagrar, pedir misericórdia de Deus para a nossa falta de amor, para o nosso tédio, para o nosso aborrecimento em relação ao nosso próximo. Até que o Espírito de Deus realmente forme e torne o amor de Deus o nosso sentido interno principal. Para que sejamos realmente crentes maduros, sejamos realmente maduros na fé. Então, são várias exortações que aparecem aqui, um conjunto de exortações no final da carta. No versículo 12, por exemplo, tem 3 exortações no versículo 12, diz assim: alegrar na esperança, né? Ser paciente da tribulação, perseverar na oração. No versículo 12 tem 3 exortações. Depois, no versículo 13, tem outras 2, né? Compartilhar a cidade dos santos, né? Praticar a hospitalidade. Alegrar na esperança, né? Alegrar na esperança. Nós temos que ter assim, aquela alegria de saber realmente que o Senhor é a nossa resposta. Alegria tanto no sentido assim de entendermos realmente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que entender isso como uma promessa atual da parte de Deus, que tudo aquilo que nos entristece vai ter a sua solução. É que o Senhor está fazendo uma obra maior. Então a tristeza até entra, infelizmente, por parte didática, né? Mas nós temos que ser alegres na esperança, temos aquela esperança maior, né, para além das circunstâncias. Sabemos também que isso vai ter fim escatologicamente, né? O Senhor vai nos redimir desse cativeiro. A palavra de Deus também promete isso, mesmo aqui em Romanos fala disso, seremos renovados, né? Tá? Sendo paciente da tribulação. Eu diria até assim que quanto mais paciente for uma tribulação, mais perfeito nós seremos. A palavra de Deus diz assim: se você se mostra fraco no tempo da angústia, quão pequena, né, é a tua força nisso. Então, nós temos que aprender realmente a amadurecer para sermos pacientes na tribulação, naquilo que nos entristece. Temos a paciência, aprendemos a paciência, a sermos assim,
não vou dizer conformados, né? Mas temos uma atitude mais tranquila, assim, mais em paz em relação à tribulação. Tá? Perseverai na oração. Perseverai na oração. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Pessoalmente, assim, eu sou um pouco averso assim, a definições muito fofas assim, de oração que eu vejo por aí. Sinceramente. Né? Sentar no colinho do Pai, namorar Jesus. Né? Como se a oração fosse assim, uma eterna lua de mel. Né? Não é, ela pode ser isso, realmente é um ponto mais ideal, digo, pode até ser isso. Né? Mas vamos levar em conta, assim, o nosso aborrecimento, o nosso tédio, a nossa tristeza, muitas vezes. Nós vamos deixar de orar nesses momentos, porque não é sempre. Você está sempre em espírito de lua de mel. Nossa, que bom para você. Você está sempre assim, lá em cima. Ou não. Perseverai na oração. Perseverai na oração em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. Perseverai na oração. A oração, irmãos, quando fala aqui no começo, né? Oferecei a Deus como sacrifício vivo, né? Vossos corpos. Transformai pela renovação da vossa mente. A oração é um grande ponto nesse processo. Porque é na oração que você faz esse gesto de autoconsagração, de entrega diária, de rendição ao trabalho do Espírito. Você faz isso em oração. O primeiro objeto da nossa oração diária deve ser a nossa consagração. Depois a intercessão também. Você não ora só por você. Você não ora só por você. Eu acho que pessoas que têm a sua definição muito idealizada de oração só pensam em si mesmo, deve ser, porque você intercede também, né? O seu tema, por assim dizer, não é só o teu amor com Deus. O seu tema também é o problema do irmão, as dores da igreja, a necessidade dos irmãos. Então, se o amor de Deus deve ser o norte de nossas orações, né? Ele deve estar presente também, né, no nosso modo de intercessão e também em nossos momentos mais difíceis. Não devemos se desanimar de orar. Orar só quando dá vontade, orar quando sente no espírito, orar quando está tudo bem. É por isso que assim, as minhas definições de amor, de amor e de oração partem mais daquilo que as escrituras falam. Porque definições assim mais rasas, muitas vezes, mais idealizadas dessas coisas, aparecem muitas vezes no meio da igreja e pode, assim, de certa forma, assim, nos colocar numa perspectiva não concreta em relação às urgências, muitas vezes, da oração. Em relação ao dever realmente de orar. Dever mesmo. Orar sempre, orar sem cessar. Como dever, meu, não só como aquela coisa leve, solta, light, mas como coisa urgente, como um modo, muitas vezes, de vigilância, muitas vezes, muito mais em nosso tempo, né? Compartilhar da necessidade dos santos, compartilhar da necessidade dos santos. Agora, nesse tempo de pandemia, por exemplo, vão aparecer pessoas necessitadas, vai haver necessidade, infelizmente. Vamos ter que socorrer uns aos outros, vamos ter que socorrer os irmãos, compartilhar as necessidades. A igreja primitiva, ela não tinha assim, um conceito muito centralizado de bens materiais, cada um considerava nada, não considerava, né, as coisas como particularmente suas. Então, nós temos que resgatar esse espírito de comunhão no modo da partilha, né, no modo do nosso auxílio uns aos outros. Compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade. Né? Praticar a hospitalidade. É claro que no mundo antigo e medieval, essa questão da hospitalidade era mais assim presente, porque as pessoas andavam muito a pé, andavam muitas distâncias, às vezes tinham que parar na casa de alguém para dormir e continuar. Então, havia uma necessidade assim, maior de hospitalidade, mas eu diria que isso também é um valor em relação a esse tempo, né? Pelo modo como somos abertos a receber e acolher os irmãos. Então, isso também é um termo de hospitalidade. Eu me lembro que uma pessoa foi para os Estados Unidos, né, morou lá, estava morando lá, e ela estranhou assim, o modo como os americanos assim, não costumam assim, receber as pessoas nas casas. Assim, não é que nem nós, assim, que dorme aqui. E ele foi na casa do pastor, né, um pastor visitando outro pastor, e chegou assim mais para a noite, assim, o pastor chegou e falou, olha, tem uma pousada ali perto, eles chamam de motel, né? Aqui motel é outra coisa, mas lá motel é lugar de... É que nem pousada também, tem esse nome de motel, né? Ó, tem um motel ali perto, vai lá. E ele estranhou isso, porque se fosse no Brasil, naturalmente, ó, vamos passar aqui, vamos arrumar aqui, vamos se ajeitar aqui, vamos ficar por aqui mesmo, né?
E ele estranhou isso. É porque aí ele falando, é que lá a cultura é essa. Ah, lá a cultura é essa. Pô, interessante. Agora, eu acredito, irmão, sinceramente, quando a palavra de Deus fala que devemos renovar a mente, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Permito que essa renovação vá acontecendo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Pela nossa mentalidade. Acredito que a parte cultural também entra aí. Pessoalmente, assim, eu não acredito assim que alguma coisa cultural se justifique, né? Eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, o povo é muito meio relaxado em algumas coisas. Eu não vejo isso como justificativa. O traço cultural deve ser mudado, sinceramente. O evangelho deve suplantar o traço cultural, seja ele qual for. No Brasil tem essa cultura de atraso, muito atraso, tem essa cultura mais solta, né? Isso afeta muitas vezes, né? Até nosso modo de comunhão. Nós vemos assim na pandemia, por exemplo, uma pesquisa feita nas igrejas que muitas pessoas não estão congregando online. Não estão congregando online. Quer dizer, pessoas que fazem qualquer coisa online não congregam online. Faz todas as outras coisas. Vai no Facebook, vai no Instagram, vai em tudo quanto é coisa. Menos congregar online. O que está acontecendo? Somos membros um dos outros? Somos membros um dos outros apenas tendo lugar de reunião? Ou somos membros um dos outros como parte da nossa identidade espiritual? Há algo há de muito errado aí. Há algo há de muito errado aí. Porque se nós não entendemos o que nós somos em Cristo em todas as ocasiões, estamos em sério risco, irmão, sinceramente. Estamos em sério risco. Eu leio, por exemplo, a história da igreja, e leio, por exemplo, na perseguição de um imperador chamado Décio, que houve poucos mártires nessa perseguição de Décio. Por que houve poucos mártires? Porque houve um período muito longo de calmaria. Havia perseguições, mas às vezes havia um intervalo até de 50 anos entre uma perseguição e outra. E no período de Décio, a igreja fazia muito tempo que ela não enfrentava a perseguição, então ela estava meio acomodada. Quando veio a perseguição, pegou muita gente de surpresa e muitos sucumbiram. E nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Tá? Aqui diz, ó, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, é uma exortação que aparece aqui. O fervor de espírito é fervor na identidade espiritual em todo o seu composto. Então não vamos ser assim relaxados, não vamos ser acomodados, não vamos ser brasileiros. Não vamos ser brasileiros nesse particular, levar a coisa muito, não vou nem, não vai se esforçar. Você se esforça para tudo, vai se esforçar para congregar, não vai se esforçar para estar junto com os irmãos. Então, irmãos, sede fervorosos de espírito. Será que ninguém está percebendo as nuvens de perseguição que estão se amontoando em nosso horizonte? Os irmãos não estão vendo isso? Mencionei a perseguição de Décio, porque essa perseguição pegou a igreja amornecida. Vai acontecer isso com a gente também? Vamos estar aí deixando de congregar e navegando nas redes sociais e sermos pegos de surpresa por uma perseguição, de repente? Irmãos, vamos ficar atentos. O fervor do Espírito, muito mais agora, nesse tempo em que as coisas estão se definindo muito no mundo, vamos pedir ao Senhor que nos defina também esse tempo para nós como igreja. Amém, irmão? Não vamos ser assim mornos, não vamos ser relaxados com relação às coisas do Senhor. Vamos ser realmente fervorosos de espírito, procurando congregar, procurando orar, procurando nos importar. Há outras maneiras de estarmos nos tocando, né? Se não dá para ser pessoalmente, o ideal realmente é estarmos pessoalmente, mas não dá, então vamos fazer como dá. Vamos ser corpo também nessa circunstância. Amém, irmãos? Eu quero, assim, estar terminando agora, porque há outras exortações que aparecem nesse capítulo, numa segunda parte. Então, por enquanto, quero apenas deixar isso, irmãos, que a cruz reuniu só corpo de judeus e gentios para que possamos ter uma vida consagrada, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Aqui já é judeus e gentios igualmente. A passagem fala aqui, judeus e gentios igualmente, num só corpo. Porque essas eram as intenções de Deus, que nós realmente vivêssemos unidos e com intensidade de espírito, com fervor de espírito em um só corpo, para que o mundo visse as nossas boas obras e glorificasse a nosso Pai que está no céu. Amém? Deus abençoe.